Eu acompanhava já a manipulação da mídia quando eu estava no mercado financeiro. Muitas vezes eu chegava em casa e falava, quando eu comecei a ver isso, né? Porque uma das coisas do mercado financeiro, antes de ter internet, muito antes de tudo isso, a informação é relevante. E eu falava, o que sai no noticiário não tem nada a ver com o que aconteceu hoje nos mercados, o que está acontecendo em Brasília. Vinha as crises, eles começavam a mostrar o carro do bombeiro, gatinho subiu no telhado, falavam. E o mercado hoje foi um pouco quente, mudava de assunto. Então, essa manipulação eu já conheci há algum tempo, não é novidade. Eu só vou comentar rapidamente aqui uma coisa que eu acho que vale a pena. Nádia Borborema, por que eu não falo dessa pessoa que você está citando? Porque se eu falar, ele vai ser caçado. Hoje em dia, se eu apoiar ou falar alguma coisa, eu mais atrapalho do que eu ajudo, tá? Então, como ele desempenhou bem, tem ainda um trabalho, um dos poucos conservadores que sobraram, inclusive a gente tentou, foi uma das pessoas que foi recomendada para me substituir. Se falar, ele cai. Então, melhor deixar quietinho lá que está tudo bem. Se falar, ele vira alvo da imprensa, né? Não da imprensa. Mas também da imprensa? Vira alvo das pessoas que estão em Brasília. Os conservadores estão sendo caçados. Tá? Então, aqui ela perguntou por que eu não comento do Nadalinho. Tá? Eu não falo do Nadalinho porque se eu começar a comentar, vão lembrar que sobrou um conservador e vão caçar. Tá? Mas desculpa te interromper, Agora, deixa eu Abra, comentar. Deixa eu não, comentar. comenta, mas é porque isso é um troço interessante, essa caçada a conservadores de um modo geral, que acontece de uma forma mais ou menos coordenada. Queria que depois você comentasse mais sobre isso, se você Não, o que pudesse. está acontecendo muito objetivamente é que o pessoal, os conservadores levantaram, a população se identificou com a gente muito fortemente. Por isso, até eu queria conceituar mais, um pouco mais profundo. Uma das minhas preocupações é conceituar o que é ser conservador. Porque isso gera uma identificação muito grande com a população, mas as pessoas não entendem direito o que é ser conservador. E a gente precisa simplificar a explicação. Ah, é porque eu tenho família. A esquerda tem famílias tradicionais, gerações e gerações que vivem explorando a gente. São bilionários, ricos, ricaços, né? O Tarso Genro, o avô dele já era comunista, o pai, ele, a filha e o filhote dele com 35, 40 anos já também está na empreitada, riquíssimos, uma família que está lá, passando de geração em geração. O que uma pessoa, por exemplo, do outro lado, eu conheço gente que ficou órfão, pai, mãe. Meu avô Orlando ficou órfão de pai e mãe com 10 anos. O meu avô José Weintraub ficou 14 anos, tinham matado todo mundo da família dele. Não deu tempo de passar. O que faz algumas pessoas terem uma característica conservadora, não liberal? Porque o liberal não é conservador, nada contra o liberal, nada contra o positivista, mas o positivista não é liberal e não é conservador. O que eu vejo cada vez mais como uma identificação básica não é questão de fé, questão de valores. O conservador, ele tem essa pretensão de olhar para o passado, respeitar o passado, reconhecer os erros. Toda família tem coisa triste para contar. A gente não conta os tombos que leva, só as pingas que toma, né? Então, assim, a gente tem que. O conservador, ele depura, ele apura, ele passa as coisas boas, lembra as coisas boas, que é o que a Ana está falando, e corrige as coisas erradas. A minha família não tem mãe solteira, não tem coisa errada, não tem ladrão, mas tem mulherengo. Eu sei que mulherengo é ruim numa família. Mas quais são esses valores básicos? Eles estão na Bíblia. Eu acho que o conservador, e esse é um desafio nosso, desvincular conservador e religião. Uma pessoa conservadora, ela pode ser umbanguista, pode ser católica, pode ser judeu, pode ser agnóstico, pode ser ateu, mas no Ocidente ele tem que reconhecer que, olha, aqui existem valores que estão refletidos no Velho e no Novo Testamento, por isso que eu falei, né? O cara é judeu, ele não segue o Novo Testamento, mas ele traz e reconhece que o Ocidente tem características que estão lá defendidas no Novo Testamento, e isso é um grande avanço, muito, muito profundo que trouxe o Ocidente para esse patamar de desenvolvimento e está sendo, sim, ameaçado de ser destruído
por vários grupos, né, que vem lá atrás do Comte, com o positivismo, comunismo. Tá? E aqui, mais recentemente, a Ana citou, né, o Saul Alinsky, que foi, para quem não sabe, Saul Alinsky, ele foi o aluno mais destacado dos caras que vieram da Alemanha, Frankfurt. Eles fugiram, né, para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos eles criaram a Escola de Frankfurt, que é o novo esquerdismo, não é? Não estamos falando do stalinismo sindicalista, não estamos mais falando de Gramsci, tomem as escolas e os jornais, a gente está falando da distopia, do lumpenproletariado, da total aniquilação de qualquer referência, que é o que você vê em algumas universidades, que aponta que são o lumpenproletariado, que é o pessoal do crack, é o pessoal que invade propriedade, que não tem família, vida louca. Então, ele vai para o niilismo. E isso está sendo imposto principalmente pela geração, nessas gerações atuais das crianças. Isso você está vendo. Aqui nos Estados Unidos você vê essa ação em andamento. Então, o que eu procuro analisar agora é tentar explicar de uma maneira tranquila por que você é conservador. Eu sou conservador porque eu busco a minha felicidade de uma forma que esteja pautada em valores bíblicos. Não que eu siga todos. O homossexual pode ser conservador? Lógico que pode. Eu sou um pecador, eu tenho a ira dentro de mim. Eu não tenho 70, eu não perdoo 70 vezes 7. Mas o cômputo geral dos valores, eu reconheço eles como um manual a ser seguido na busca da felicidade, não da euforia, mas do enlightenment, uma coisa superior que traz a felicidade. Isso junto com valores, né? Os valores judaico-cristãos, mas a forma de pensar greco-romana, aristotélica, né? Tomista, né? Do São Tomás de Aquino. Então, a forma de pensar científica, A mais B igual a C, se A igual a B, B igual a C, então A igual a C, 2 mais 2 igual a 4, porque senão a gente começa a falar só de Bíblia, de religião, a gente não consegue transformar isso em ação concreta. Precisa ter um racional científico que é atacado. A ciência burguesa. Saul Alinsky falava isso, mas falava por quê? Porque o Herbert Marcuse, que era professor de Saul Alinsky, falava isso. Quem trouxe a ciência burguesa, a matemática está a serviço do imperialismo, para quebrar a perna racional do mundo ocidental, foi a Escola de Frankfurt. E a Bíblia ela é atacada continuamente. Você pode ver no Karl Marx, ou você pode... O Karl Marx, várias vezes, ele fala da família, acabar com a família dos outros, né? A família deles estrutura porque é dominação, como o professor Olavo comenta. E só para fechar, só o Alinsky, que a Ana comentou, ele foi professor de gente muito importante, como, por exemplo, o presidente Obama, aqui dos Estados Unidos, e da Hillary Clinton. Foi orientador da Hillary. E isso causou muito impacto nos Estados Unidos. A gente está sentindo isso hoje descendo para a sociedade.